All right, well, Merry Christmas again. Feliz Natal de novo. Okay? So, Christmas is a very special holiday. Bom, Natal é uma comemoração muito especial. It's special here in Brazil, É especial aqui no and Brasil it's special here in our church. e também é especial aqui na nossa igreja. So we want to talk about what Christmas really means. Então a gente quer falar um pouco sobre o que o Natal realmente significa. Okay, now tonight we're going to talk about trust. Mas também essa noite a gente vai falar um pouco de confiança. And we're going to hopefully make a connection here between Christmas and trust. E a gente espera fazer uma conexão entre Natal e confiança. Okay? Trust is something that's very important for us as human beings Confiança é uma coisa que é muito importante para nós como seres humanos, because it is essential for us to have true relationships. porque é essencial para nós seres humanos termos relacionamentos verdadeiros. If you don't have trust with someone else, you can never have a real relationship with that person. Se você não confia numa pessoa, você jamais poderia ter um relacionamento verdadeiro com ela. And this is why certain sins, which seem like they're not really that big of a deal in our society today, E é por isso que alguns pecados parecem não ser uma coisa tão importante assim na nossa sociedade, they're actually really big things. mas são sim coisas muito importantes. For example, lying, cheating, stealing. Por exemplo, mentir, trapacear ou enganar ou roubar. Okay? They're little things. It's like no big deal. São coisas pequenas e parece que ninguém dá importância. Everybody does it. Todo mundo faz. But when we do these things, this breaks trust between one another. Mas essas coisas quebram a confiança entre as pessoas. And then it makes it difficult to have a real relationship with somebody. E isso deixa mais difícil ter um relacionamento verdadeiro com alguém. Okay, now let's get to the story of Christmas. Então agora vamos para a história do Natal. Okay, now we have a story. We're going to see three different passages. A gente tem uma história e a gente vai ver 3 passagens diferentes. We're going to look at Matthew, Luke, and John. Em Mateus, Lucas e João. Okay, start off in Matthew, chapter 1, verses 18 through 21. Começando em Mateus, capítulo 1, do versículo 1 até... No, 18. Capítulo 1, versículo 18 até o 21. Yeah. Até o 21. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. So this is the situation. Então essa é a situação. You have a couple that's engaged to be married. Você tem um casal que está noivo, Okay? And now all of a sudden the woman is pregnant. e de repente a mulher aparece grávida. And the guy is not responsible for this baby. E o cara não é o responsável por esse bebê. Okay? Now we don't need to explain the details there, but it's kind of obvious what's going on, right, to the A guy. gente não tem que explicar os detalhes aqui, mas é meio óbvio como esse cara está se sentindo. But what it says is that Joseph was a good man. He was a man of honor. Mas o que diz aqui é que José era um bom homem, um homem honrado. We'll wait for Maria Fumaça to pass. A gente vai esperar a Maria Fumaça. It's kind of cool, but right now there's no lights on it. It's too light out. Okay, so it says that Joseph, he wanted to annul the marriage kind of secretly to not bring shame to Mary. E diz que ele pensou em anular o casamento secretamente para não expor Maria à vergonha. But when this happened, he had a dream. Mas quando isso aconteceu, ele teve um sonho. And an angel of the Lord appeared to him in the dream and spoke to him. E um anjo do Senhor apareceu para ele no sonho e falou com ele. Okay, now I don't know what that's like. It seems pretty cool, right? Eu não sei como é isso exatamente, mas parece muito legal. Okay, but it was a very specific message for Joseph. E era uma mensagem muito específica para José. And he's saying, hey, don't be afraid of this. This is from the Holy Spirit. E o anjo disse para ele: não tenha medo, isso é do Espírito Santo. And so he's getting them connected with all the things that are talked about in the Old Testament. E aí começa a relacionar tudo isso com coisas do Antigo Testamento. Okay, we don't have time to talk about all the prophecies, but there's a lot of cool prophecies that talk about the coming of this special child. A gente não tem tempo aqui para falar detalhadamente todas as profecias, mas existem várias profecias no Antigo Testamento que anunciam a vinda dessa criança especial. And what the angel tells him is, he's gonna have a son, and you're gonna name him Jesus. E o que o anjo diz para ele é que vocês vão ter esse filho e você vai colocar nele o nome de Jesus. It says, for he shall save his people from their sins. Porque ele vai salvar ou libertar o povo do seu pecado. Okay, the name Jesus is very significant. O nome Jesus é muito significativo. Jesus is actually the Greek version.
Jesus, na verdade, é a versão grega do It nome. actually should be Joshua, O nome deveria ser Josué, okay, which would be Yeshua in Hebrew. que em hebraico seria Yeshua. Okay? Yeshua means God is our salvation. Yeshua significa Deus é a nossa salvação. Okay? And it says you're going to name him Yeshua. E ele disse, você vai dar o nome dele de Yeshua. Why? Por quê? Because he's going to save his people from their sins. Porque ele vai salvar o povo dos seus pecados. And so here begins the story of God revealing himself to the world. E aqui começa a história de Deus se revelando ao mundo. Okay, now we go into the second part of the story in Luke chapter 2. Agora a gente vai para a segunda parte dessa história em Lucas, capítulo 2. Look at verses 1 through 7. Olha aqui nos versículos de 1 a 7. Lucas 2, 1 a 7, né? Lucas 2, de 1 a 7. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, na Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Okay, so one of the prophecies that it talks about in the Old Testament is that the coming of this special child who was called the Christ Então, uma das profecias no Antigo Testamento falava da vinda dessa criança, desse bebê, que seria chamado Cristo, and that he would be born in the city of Bethlehem. e que ele nasceria na cidade de Belém. Okay, well, what happened is Joseph and Mary, they live up in Nazareth, which is way up in the north by the Sea of Galilee. Mas acontece que José e Maria, eles moravam numa cidade bem ao norte, na região da Galiléia, que chamava Nazaré. So he's not going to be born in Bethlehem. Então, como que esse bebê vai nascer em Belém? But right at the time when the baby's about to be born, Mas justamente na época que era para o bebê nascer, Caesar Augustus, the Roman emperor, o imperador César Augusto, he calls for a census of the entire Roman Empire. ele declara um censo, um recenseamento para todo o Império Romano. And they say, go back to the city of your family. E aí ele ordena que todas as pessoas voltem para a cidade da origem das suas Well, famílias. Joseph is from the family of David, E José era da família de Davi, which is also prophesied about. o que também foi profetizado. And so he goes back to Bethlehem. Então ele volta com sua família para Belém. And at that time, exactly when they're going there for the census, E aí, exatamente quando eles estão indo para lá pro recenseamento, that's when Jesus is born. é aí que Jesus nasce. Okay? God has this all planned out. Então Deus tem tudo planejado. Okay? And so he fulfills the prophecy that the Messiah would be born in the city of Bethlehem. Ele cumpre a profecia de que o Messias nasceria na cidade de Belém. And even shows the humble beginning that Jesus had. E até mostra um pouco desse começo humilde que Jesus teve. They didn't have any hotels. Não tinha hotel, Everything was full. tava tudo lotado. And so they ended up going into a stable, this place where they have animals, Então eles acabaram indo para um estábulo onde guardavam animais. and they wrap him in clothes when he's born, and they put him in a manger. E quando ele nasceu, eles envolveram ele em panos e colocaram numa manjedoura. Okay? What is that? O que é That's isso? the place the animals eat. É aquela caixa onde os animais comem. That's not where you want to put a newborn baby. Não é onde você colocaria um bebê Okay? recém-nascido. You want to wash them, you want to cleanse them, you want to keep everything pure around them. Você quer limpar o bebê e dar banho nele e colocar tudo limpo em volta dele. And they're in there with all the barn animals Mas aí estão todos os animais ali naquele celeiro, in the feeding trough. ali na caixa de alimentação. Man, it doesn't make any sense, right? Não faz muito sentido, né? But God was bringing in Jesus in a very humble way. Mas Deus estava trazendo Jesus de uma maneira muito humilde. Okay? Then we go to the story of John. E aí a gente tem a história em João. Okay, John is a little bit different. João é um pouco diferente. He doesn't talk so much about the birth of Jesus, Ele não fala tanto do nascimento de Jesus, but he shares another aspect of this. mas ele traz um outro aspecto And this disso. is something that some of you guys will remember when we start off in the book of John. E talvez alguns de vocês lembrem disso quando a gente começou o nosso estudo em João lá atrás. Here's what he says in John 1, verses 1 through 5. Olha o que ele diz aqui em João, capítulo 1, versículo 1 até o 5. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e essa era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram.
This goes into some really deep stuff. Aqui ele vai numa parada bem profunda. Because here he's talking about the word. Porque ele está falando da palavra. Okay? The word for word A palavra que a gente usa para palavra, o verbo, is the word logos. é a palavra logos. Okay, no logos grego. is a very important word in the Greek. No grego, essa palavra é muito importante. It's so cool that actually they made some programming language based upon that, right? Logos. Ok. There was like some É. computer stuff. E é até interessante porque eles usaram essa palavra para batizar algumas coisas de programação. Okay? But logos talks about the intelligence. Porque logos se refere à inteligência. Okay? The intelligence that existed before the world began. A inteligência que existia antes do mundo começar. So it says, in the beginning was this logos. E aí the ele diz intelligence. aqui que antes do mundo existir havia esse logos, essa inteligência. And it says the logos was with God, E que o logos estava com Deus. and the logos was God. E que o logos era Deus. Okay? This is very important. Isso é muito Because now he importante. begins to describe what this logos does. Porque aí ele começa a descrever o que esse logos faz. He says, it was in the beginning with God, Ele estava no princípio com Deus. and it says, all things were made through him. E aqui no versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. So he's showing here that the logos is actually a person. Então ele está dizendo que o logos na verdade é uma pessoa. And this person created everything that exists. E essa pessoa criou tudo que existe. In fact, he goes to such extremes. He says, without him, nothing was made that was made. E até faz umas declarações bem extremas dizendo que sem ele nada do que foi feito teria sido feito. That's a big question, right? E isso é muito importante. Could there be something that was created outside of God's power? Será que haveria algo que foi criado fora do poder de Deus? My son asked me where bohashudos came from. O meu filho me perguntou uma vez de onde vieram os borrachudos. And my initial reaction is, it comes from Satan. E a minha primeira reação foi de pensar que veio de Satanás. Okay, but then I'm like, wait, that can't be right. Mas aí eu pensei, não, isso não pode ser certo. Satan can't create things that are outside of God's power. Porque Satanás não pode criar nada fora do poder de Deus. Because then you have two creators. Porque senão teriam dois criadores. Okay, now that doesn't work because that's not what it says in the Bible. Mas isso não funciona porque não é o que a Bíblia diz. So then I'm like, man, I guess God created bohashudos? E aí eu falei, cara, acho que Deus criou os borrachudos. Man, I mean that's a serious theological debate in my head now. Esse é um debate teológico sério na minha cabeça agora. Okay, but what he's saying is this logos created everything, even the bohashudos. Mas o que está dizendo é que esse logos criou tudo, inclusive os borrachudos. And it says even in this logos was life, E diz que nesse logos havia vida. and that life was the light of men. E que essa vida era a luz dos homens. We have life, we have light inside of the logos. A gente tem vida e tem luz dentro desse logos. This logos is really big, really powerful. Então a gente entende que esse logos é uma coisa muito grande, muito poderosa. And then he says that this light shines into the darkness, but the darkness didn't comprehend it. E diz que essa luz brilhou na escuridão e a escuridão não a compreendeu. Okay, so although the logos was trying to reveal himself to the world, Então, como esse logos está tentando se revelar ao mundo, revelar ele mesmo ao mundo, there was a part that didn't understand who he was. tem uma parte que não entende quem ele é. Okay, now you're kind of thinking, okay, well, who is this? We think we know who it is, right? Então a gente começa a pensar, tá, mas quem é essa pessoa? Eu acho que eu sei quem é. Down in verse 14, it's very clear. No versículo 14, ele deixa bem claro. Aquele que é a palavra, o Logos, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. It says the word became flesh and dwelt among us. Ele diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Okay, it says now that this intelligence that created the world, that has light and life inside of him, E aí ele está dizendo agora que essa inteligência que criou o mundo, que tem luz e vida dentro dele, comes down to dwell amongst us as flesh. vem para habitar conosco como carne. This is the story of Jesus. É a história de Jesus. The logos, the intelligence of the world that created everything, that's Jesus. O Logos, o verbo, a inteligência que criou todas as coisas é Jesus. And so then this reveals to us the story of Christmas. E aqui também revela para nós a história do Natal. Christmas is about the coming of the Christ. Porque o Natal, em inglês Christmas, é sobre a vinda do Cristo. That's where we get the name Christmas, which is not connected to Natal. Coincidentemente, é daí que a gente tem a palavra Christmas que não está relacionada à palavra Natal em português. Because it's a celebration of Christ. Porque é a celebração do Cristo. Okay, what does Christ mean? E Cristo significa o quê? The word Christ means the anointed one. Cristo significa o ungido. In Hebrew, it's the word Messiah. Em hebraico é a palavra Messias. In Greek, it's Christo.
E em grego é Cristo. Okay? And so we have these two words that mean the same thing, talking about the same person. Nós temos essas duas palavras, Messias e Cristo, que falam da mesma coisa. And Christmas is celebrating that Jesus came down as the Christ to earth. E o Natal celebra a vinda de Jesus Cristo, o Messias, vindo à Terra. That the Logos, the intelligence of the universe, came and took on flesh to become like us. O Logos, a inteligência do universo, assume a forma humana e se torna como nós. Okay? So, the big question is, why? E a grande questão aqui é por quê? Why is he going to do that? Por que ele vai fazer Why does isso? he need to do that? Por que ele precisa fazer isso? Okay? Well, it told us in Matthew. Ele nos disse lá em Mateus. Okay? Remember, he said he will come to save the world of their sins. Lembra que o anjo disse que ele viria para livrar ou salvar o povo dos seus pecados. That's big. E isso é You grande. see, Jesus came to earth to die. Jesus veio para a Terra para morrer. He came to die on the cross. Ele veio para morrer na cruz. And not just to die, but to also rise again after 3 days. E não só morrer, mas também ressuscitar depois de 3 dias. Okay? Why did he have to die? E por que que ele tinha que morrer? It's because of us. Por causa da gente. Because we're sinners. Porque nós somos pecadores. Okay, now, I know this is something that's very complicated. E eu sei que isso é uma coisa complicada. Okay? There's a lot of people that don't believe in sin. Tem muita gente que não acredita em pecado. They don't believe that anyone is really a bad person. Não acredita que as pessoas realmente sejam más. Okay? There was actually a recent study that was done. These guys went through, it was in the United States. Recentemente fizeram um estudo nos Estados Unidos, uma pesquisa. And they went through and they researched people, and over 60% of the people said that they believe that everyone is generally a good person. E 60% das pessoas disseram que eles acreditam que, no geral, a maioria das pessoas é boa. Okay? This is a problem. Isso é um problema. Because that's not what the Bible tells us. Porque não é isso que a Bíblia diz. Okay? I'm going to give you a couple of verses. They're kind of heavy. Vou te dar alguns versículos aqui que são pesados. Okay? Start off in Isaiah chapter 64. Começando em Isaías, capítulo 64? Yeah. 64. Isaiah 64, verse 6. Isaías 64, versículo 6. Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Okay. He says that we are impure. Oh, sorry, I forgot the rest of the verse. Oh. Perdão. Murchamos como folhas e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Okay. So he says we're impure. Então diz que nós somos impuros. And he says that our righteousness is like filthy rags. E diz que a nossa justiça é como trapos imundos. Okay? This is a really disgusting phrase in the Hebrew. E no hebraico isso é uma expressão bem nojenta. It's talking about used menstrual rags. Ele está falando sobre panos menstruais usados. Okay? He says this is your righteousness. Ele fala, essa é a sua justiça. It's like a dirty rag. É tipo um trapo imundo. Okay? It's terrible. É terrível. Why? Por quê? Because we don't do anything good. Porque não serve para nada Okay? bom. We have a lot of sin that takes up our life. A gente tem muito pecado na nossa vida. Okay? Let's talk about a few more verses. Veja alguns versículos mais. Jeremiah 17:9. Jeremias 17, 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? He says that our hearts are deceitfully wicked above all else. Ele fala que o nosso coração é enganoso acima de todas as coisas. Isn't that what we see in the world around us? Não é assim que a gente vê o mundo ao nosso redor? That people are utterly selfish? As pessoas extremamente egoístas. Okay? If you don't believe this is true, Se você não acredita que isso seja verdade, go out into traffic on the highway at rush hour. vai lá pegar o trânsito na hora do rush. You cannot believe that human beings are good human beings if you go out on the highway here. Você não consegue acreditar que os seres humanos são bons por natureza se você estiver no trânsito numa avenida na hora do Because you will rush. see craziness. Que você vai ver loucura. You will see people getting so upset, losing their minds. Você vai ver gente ficando tão frustrada e perdendo a cabeça. But what is it? E o que é isso? It's our sinful nature coming out. É a nossa natureza pecadora se externando. People get out there and they're like, oh, good people, right? As pessoas estão ali falando, nossa, só gente boa. Okay? And then they get into traffic and then everything is me first. E aí quando você tá no trânsito é tipo assim, eu primeiro. And they will cut in front of you, they will block you from traffic, they will do anything to get in front of you. E eles vão cortar você, vão fechar na sua frente pra entrar ali e pegar a sua vez. Because if they can get home 10 seconds earlier, they will. Porque se eles puderem chegar em casa 10 segundos antes, eles vão. Okay? Our hearts are wicked, Os nossos corações são perversos, full of selfish thoughts. cheios de pensamentos Okay? When we wake egoístas. up in the morning, Quando a gente acorda de manhã, first thing we think about, a primeira coisa que a gente pensa, I need to go to the bathroom. preciso ir no banheiro. I'm hungry.
Tô com fome. Man, I'm tired. Cara, tô Oh, I cansado. gotta go get dressed. Nossa, tem que me vestir. It's just immediately like what I need to do. Imediatamente é tipo o que eu preciso fazer. No one's thinking about their kids or their husband or their wife thinking, oh, I love him so much. He's so great. A gente não acorda e pensa nos filhos, na esposa e fica, nossa, como ela é incrível, eu amo ela. Okay? We just start thinking about ourselves A gente pensa na gente, because it's our natural instinct. porque é o nosso instinto natural. Because we're selfish. Porque a gente é egoísta. Okay? That's what this verse is saying. E é isso que esse versículo está dizendo. Okay? The Proverbs take it a step further. E Provérbios vai um passo além. Proverbs 28, verse 26. Although this translation is not a great translation. Provérbios 28, 26? Yeah, 28, 26. 28, 26. Embora essa tradução não seja a mais adequada. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Okay, now, what the translation should say is who trusts in their hearts, not in themselves. But it's the same thing, right? Mas, literalmente, o que o versículo diz é aquele que confia no seu próprio coração e não só em si mesmo. Mas é quase a mesma coisa, né? Okay, so what's he saying? Don't trust in your heart. Don't trust in yourself. O que significa isso é não confie em você mesmo, não confie no seu coração. What do you hear in children's movies all the time? E o que a gente vê nos filmes infantis o tempo todo? Cartoons, Disney, whatever it is. Nos desenhos, nos filmes da Disney, o que seja. They always tell you, trust in your heart. Your heart will never lead you astray. Eles sempre falam, confia no seu coração, ele nunca vai te enganar. Yes, it will. Claro que vai. Your heart is deceitfully wicked above all else. Vai porque ele é perversamente enganoso acima de todas as coisas. Don't trust in your heart. Não confia no seu And what the coração. Proverbs tell us E o que Provérbios nos diz is whoever trusts in his heart is a fool. é que aquele que confia no seu coração é um tolo. Okay? Don't trust in yourself. Instead, you're supposed to trust in someone else. We'll get to that. Sorry? You're supposed to trust in someone else. Você deveria confiar em outra pessoa, a gente vai chegar nisso. Yeah. Okay. One more verse that talks about this. Ecclesiastes 7:20. Mais um versículo também fala sobre isso, Eclesiastes 7:20. 7:20. Todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Okay. It says there's no one that's good, Está dizendo que não tem ninguém bom, no one that's just, ninguém que é justo, no one that has never sinned. e ninguém que nunca peca. Okay. Now, it would be really tough to have somebody say, "No, no, I believe the human beings are perfect." Seria muito difícil alguém dizer, não, eu acredito que os seres humanos são todos perfeitos. Okay. Usually, when we go out, we talk to people about Jesus. Normalmente, quando a gente fala com as pessoas sobre Jesus, They say, "Oh no, I don't have a need for that." aí as pessoas falam assim, não, mas eu não preciso disso. And you say, "No, well, we have sin." E a gente fala, não, mas a gente tem pecado. And so then we talk, hey, you know that nobody's perfect, right? Você sabe que ninguém é perfeito, né? And I've never had anybody disagree with that. E eu nunca vi ninguém discordar It's disso. like, oh yeah, of course, nobody's perfect. E eles sempre respondem, não, é claro, ninguém é Hey, well, perfeito. that's sin. E aí a gente fala, sim, isso é Because if pecado. we were perfect, we wouldn't have sin. Porque se a gente fosse perfeito, a gente não teria pecado. But because no one is perfect, Mas como ninguém é perfeito, it's saying the imperfections, that's sin. essa imperfeição é o pecado. Okay? And that sin causes a lot of problems. E o pecado nos causa muitos problemas. Okay? And so what happens? E o que acontece? We sin and our sin is against God. A gente peca e esse pecado é contra Deus. It's offensive to him. É ofensivo para Because ele. he is righteous, he is just. Porque ele é justo e ele é bom. Okay? And so when he sees that sin, he says, whoa, that has nothing to do with me. E quando Deus vê o pecado, ele fala, oh, isso não tem nada a ver comigo. Okay? And so then it creates an enemy. No, it's Portuguese. Enmity between us and God. E isso cria inimizade entre nós e Deus. Okay? And so then there's a separation. E isso é uma separação. Okay? And this separation is something that's very serious. E isso é muito sério. Because he says, if you have sin in your life, you cannot be with me. Porque Deus diz, se você tem pecado na sua vida, você não pode estar comigo. And then what the Bible tells us, he says, our sin will lead us to death. E o que a Bíblia também diz é que o nosso pecado nos leva à morte. And when it's talking about that in the passage, it's literally talking about a place called hell. E na passagem o que ele está dizendo é literalmente de um lugar chamado inferno. So he says, everybody sins, our sin separates us from God, and the sin leads us to hell. E ele está dizendo que todo mundo peca, o nosso pecado nos separa de Deus e o pecado nos leva ao inferno. So we have a problem. Então a gente tem um How do problema. we get back to God? Como a gente volta para Deus? And so then this gets back to the issue of trust. E aí a gente volta lá para a questão da confiança The no começo. trust between us and God has been broken. Porque a confiança entre nós e Deus foi quebrada. We have sinned against him. A gente pecou contra ele. And we've sinned a lot against him. E a gente pecou muito contra ele. Okay? And so then how do we get back in restoration of relationship after we've broken the trust? Então como que a gente volta e restaura esse relacionamento depois dessa confiança ter sido quebrada? Okay, you have two options. A gente tem duas opções. One, A primeira, be perfect.
Seja perfeito. Don't ever sin again. Nunca mais peque. Okay, well, that is not going to work E isso não vai funcionar. because you sin every day. Porque você peca todo dia. Okay, so even if you tried to be perfect, Então, mesmo que você tente ser perfeito, you wouldn't do it. você não vai conseguir. Okay, but then it also doesn't account for the sin that you had already committed against him. Mas ainda assim, o seu futuro não vai contar pelos pecados que você já cometeu no passado. So we have a problem. Então também tem um Okay, problema. so the second option is this. A segunda opção seria essa: You trust in Jesus. confiar em Jesus. Okay, this is why Jesus came to earth. E é por isso que Jesus veio à Terra. He said, okay, there's a separation, but I can close the gap. Ele falou: existe uma separação, mas eu posso tampar esse buraco. I can make sure that there's a way to go between humans and God again. Eu posso reconectar e fazer uma ponte entre Deus e os humanos de novo. And so he made a sacrifice Então ele fez um sacrifício to forgive the sins of all the world para o perdão dos pecados de todo o mundo, that was his life. que foi a vida He dele. sacrificed himself up on the cross. Ele se sacrificou na cruz. This is the whole reason why he came. E essa é a razão dele ter vindo. Okay, so we have this beautiful story of Christmas of him being born, Então a gente tem essa história bonita do nascimento de Jesus, but that's just the beginning of the story. mas é só o começo da história. Because the whole point of it is to get to the point where he dies on the cross and then rises again. Porque o objetivo verdadeiro é ele chegar no ponto onde ele morre na cruz e depois ressuscita de novo. Okay, and so then what happens? E o que acontece? Jesus gives us the option to have our sins forgiven. Jesus nos dá a opção de ter os pecados perdoados. He says, you can trust in me. I will forgive all of your sins. Ele fala: você pode confiar em mim e eu vou perdoar os seus pecados. Or you can deal with your own sins. Ou você pode assumir os seus próprios pecados. But then you're going to pay the price. Mas você vai pagar o preço. So either you pay or Jesus pays for you. Então, ou você paga ou Jesus paga pra você. Some of you guys have heard this story before. I told you my uncle said this. Alguns de vocês já ouviram essa história, eu já contei que o meu tio falou isso. He said, listen, when I die, I'll stand before God, O meu tio falou: quando eu morrer, eu vou estar lá diante de Deus and he will see that I'm a good person, e ele vai ver que eu sou uma pessoa boa and he'll let me into heaven. e vai me deixar entrar no céu. Because I've never done anything really bad. Porque eu nunca fiz nada tão ruim. Okay, no, that's not true, Mas isso não é verdade. because he has. Porque ele fez. But he thinks he's trusting in himself. Mas ele acha, ele tá confiando nele mesmo. I'm a good person. Sorry? I'm a good person. Ele tá dizendo: eu sou uma boa pessoa. Okay, but he's not. He's full of sin, Mas ele não é, ele é cheio de pecado. just like all of us. Como todos nós. He's imperfect. Tá, ele é imperfeito. And so now there's a separation between him and God. E agora, por causa disso, tem uma separação entre ele e And he Deus. thinks that if he stands there and says, listen, God, I'm pretty awesome, just, let me in. E ele acha que se ele chegar lá diante de Deus e falar assim: ó, Deus, eu sou muito incrível, e Deus vai deixar ele passar. But God's going to look at all the sins that he committed and say, I can't do that because I can't have your sin in my presence. E Deus vai olhar para os pecados dele e vai falar: eu não posso aceitar isso porque eu não posso ter os seus pecados aqui na minha presença. Okay? So we either trust in ourselves, which is death, Então, ou a gente confia em nós mesmos, no nosso coração, que é morte, or we trust in Jesus. ou a gente confia em Jesus. Jesus will take away all of your sins if you place your faith in him. Jesus vai remover todos os seus pecados se você depositar a sua confiança nele. No matter what you did, Não importa o que você no tenha matter feito. how bad it is, Não importa o quão feio seja. he can forgive you of anything you've done. Ele pode te perdoar de qualquer coisa que você tenha feito. Even murder, even rape, Tipo assassinato, tipo estupro. yeah, even that. Sim, até isso. God can forgive you of anything that you've done. Deus pode te perdoar de qualquer coisa que In você tenha fact, the feito. only thing that he cannot forgive Na verdade, a única coisa que ele não pode perdoar is disbelief in Jesus. é desacreditar de Jesus. It's to deny who Jesus really is. Negar quem Jesus realmente é. That's the only thing. É a única coisa. Because anything else, his sacrifice covers. Porque qualquer outra coisa, o sacrifício dele cobre. Okay? And so then this brings us to the point of trust, right? E isso nos leva a esse ponto da confiança. Trust is the essence of all relationships. Porque a confiança é a essência de qualquer relacionamento. Okay? You can either trust in yourself Você pode confiar em você mesmo and face God with all of your sins, e se deparar diante de Deus com todo o seu pecado and you'll pay the price ultimately of death. e, no fim, pagar o preço com a morte. Or you trust in Jesus' sacrifice. Ou confiar no sacrifício de And his Jesus. sacrifice will take away all your sins, E o sacrifício dele vai tirar todo o seu pecado. which what the Bible tells us, he takes your sins away from you as far as the east is from the west. E a Bíblia diz que ele afasta de nós todo o pecado, assim como o leste é longe do oeste. Yeah, I love this illustration. I always talk about it. Eu gosto muito dessa ilustração e eu sempre falo dela. Okay? North and south, they meet O norte e o sul, eles se encontram at the North and South Pole. no polo sul e no polo Okay? norte. If you get in a plane right here and you start flying south to Antarctica, Se você pegar um avião e começar a voar lá para a Antártica, you're going south. saindo pro sul, You hit the South Pole você chega no polo sul and you go underneath, and all of a sudden you're going north.
E daí, se você passar dali, você começa a ir pro norte. You go up to the North Pole, all of a sudden you're going south. Vai pro Polo Norte e começa a ir pro sul. But if you get in a plane here in Curitiba and you start flying east, Mas se você pegar um avião aqui e começar a voar pro leste, and you go over Africa, e for pra you África, go over Australia, ou pra Austrália, you just keep going east forever. e continuar indo, você vai continuar indo pro leste pra Because sempre. east and west never meet. Porque o leste e o oeste nunca se Isn't that encontram. beautiful? Não é lindo? That the Bible tells us that God takes our sin away from us as far as the east is from the west. Que Deus fala que Deus afasta nosso pecado de nós, assim como o leste é distante do oeste. But in order to have that, you have to trust in Jesus. Mas para ter isso, você precisa confiar em Jesus. Okay? And this is what he leaves us in John 1:5. E aí ele nos leva até João 1:5. I'm sorry, I don't think that's right. João 1:5? 1:12. João 1:12. Sorry. Desculpa. João 1:12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. He said that if we trust in him, if we receive him, Ele diz que se nós cremos nele, se nós o recebermos, he says he gives us the right to become children of God. ele nos dá o direito de ser feitos filhos de Deus. This is what Christmas is about. E é disso que se trata o Natal. The coming of the Son of God. A vinda do Filho de Deus. And then the opportunity for all of us, human beings, anyone, to become a child of God as well. E a oportunidade para nós, todos nós, de nos tornarmos filhos de Deus. That we can be part of God's family De sermos feitos filhos de Deus. De nos tornarmos Through the- família de Deus. through the forgiveness that Jesus has to offer us from his death and his resurrection. Através da oportunidade que Jesus nos dá na sua morte e ressurreição. Okay? So this Christmas, I want you guys to think about this. Então, nesse Natal, eu quero que vocês pensem nisso. Who are you trusting in? Em quem você está confiando? Okay? Do you have trust between you and God? Você tem confiança entre você e Do you Deus? trust in Jesus and his sacrifice? Você confia em Jesus e no sacrifício dele? Or are you all by yourself? Ou você está por conta? Okay? Are you trying to do it on your own? Você está tentando fazer por você mesmo? Because if you try and do it on your own, you're never going to make it. Porque se você estiver fazendo por conta própria, você nunca vai But conseguir. if you trust in Jesus, Mas se você crê em Jesus, you're going to establish a relationship that's real with God. se você confia em Jesus, você começa a estabelecer um relacionamento real com Deus. And this will absolutely change your life. E isso vai absolutamente mudar a sua vida And of course, it'll change your eternal destiny. e também mudar o seu destino eterno. And it's radically different, the difference between the two. E a diferença entre esses dois é radical. Okay? So, this is what Christmas is all about. Então, é disso que se trata o Natal. Okay? It's about the coming of the Christ. A vinda do Cristo And it's about us trusting in him. e nós confiarmos, crermos nele. Okay? What we're going to do is we're going to have video on? Yeah, okay. So we have this video ready for you guys. Então agora o vídeo está pronto, gente. And it's going to explain in a really cute, funny way Christmas. E ele vai explicar de um jeito bem interessante e bonitinho o Natal. And then we're going to have another time of worship. E daí nós vamos ter um outro tempo de louvor. And then we'll have communion in the back as always. E como sempre a gente tem a ceia lá no fundo. And so then we can go in the back, you can take the communion to remember the body and the blood of Jesus. E quando você estiver pronto, pode ir lá no fundo e fazer isso e tomar a ceia em memória do sangue e do corpo.